Fala, galerinha do sexto ano, meu nome é Clédson Pereira, professor de História. Vamos dar sequência aqui aos estudos do PET 5. Qual é o tema do PET 5? A gente está estudando Roma Antiga. Professor, o meu professor de Geografia me disse que Roma é a capital de um país chamado Itália. Por que essa cidade é tão importante para a gente, a ponto de a gente estudar ela numa unidade inteira? Meus queridos, Roma, a cidade, ela é 3.000 anos mais velha que o próprio país. A sociedade romana, ela deu os fundamentos para toda a sociedade ocidental, inclusive a nossa. Ela se tornou um grande império na antiguidade. E o que nós vamos estudar hoje aqui é o Império Romano. Tá? Quais são os objetivos? Entender como este império se formou, entender quais são os fatores que proporcionaram o domínio de uma cidade sobre metade da Europa. Vocês vão lembrar, estudando o volume 5, que a primeira unidade, a primeira semana, estudaram as teorias da criação da própria cidade, sendo mítica ou científica. Roma passou por um período de monarquia, onde existia um rei que reinava, mas sempre tinha lá a presença do Senado. E estudaram que o Senado derrubou essa monarquia e criou um sistema chamado de república, e é no final desta república que vai surgir o Império Romano. A república, ela chega ao fim por volta de 27 a.C., quando dois generais, os militares, o exército romano, está se tornando extremamente popular neste período. Então, dois generais, Otávio e Marco Antônio, vão disputar o poder em Roma. Essa disputa vai chegar até o Egito, que fazia parte dos domínios romanos daquela época. Reza uma lenda que o general Marco Antônio tinha um enlace romântico com a rainha do Egito, Cleópatra. E as tropas de Otávio assassinaram e venceram Marco Antônio nas terras do Egito. Ao retornar a Roma vitorioso, o general Otávio é aclamado como o imperador romano. O que é o império? É uma forma de monarquia também. Só que desta vez o imperador vai exercer a sua vontade. Não vai ter a presença marcante do Senado, obrigando a debater qualquer decisão dele. Então, a partir de agora, o imperador Otávio, aclamado como tal, vai ser o centro do poder de toda a sociedade romana. Outro aspecto, ele é declarado Augusto, por isso que ele é chamado de Otávio Augusto. E o que significa Augusto? Magnífico, sagrado. Então, a vontade do imperador, que agora se chama Otávio Augusto, ou Otávio o Augusto, tem que ser obedecida como se fosse a vontade de uma divindade. Vocês têm que lembrar que a sociedade romana da antiguidade, ela era politeísta, acreditava em vários deuses. O imperador se coloca e é aclamado como uma outra divindade, uma representante desses deuses romanos na terra. Então a vontade do imperador agora é lei e não pode ser debatida. A primeira fase do Império Romano é chamada de Pax Romana. O governo de Otávio Augusto vai durar cerca de 40 anos. Nesses 40 anos, ele vai governar de uma forma relativamente pacífica para os romanos. Ele vai promover uma maior extensão territorial, vai conquistar novos povos, vai conter rebeliões de povos dominados e da própria sociedade romana. Ele vai promover reformas urbanas para engrandecer o estilo de vida romano e vai ter 40 anos de um certo sucesso, de um certo progresso. Roma era um império que crescia dominando outros povos. Aquela cidadezinha que eu falei, que ficava na Península Itálica, ela se expandiu tanto que ela vai conquistar toda a região do Mar Mediterrâneo. O primeiro império, esses 40 anos de Otávio Augusto, começam a consolidar essa dominação sobre os demais povos da região.
A urbanização romana é um fator determinante para a imposição do estilo de vida romano sobre os outros povos. Urbanização, professor, igual a gente tem na cidade? Sim. A gente pensa que os povos da antiguidade eram extremamente rurais? Não eram. Roma era até mais urbanizada que muitos países da atualidade. Eles promoveram obras de infraestrutura para exercer o seu estilo de vida sobre os povos conquistados. Alguns exemplos dessas urbanizações, os banhos públicos. O que é um banho público? Imagina uma praça com uma piscina grande que servia para os romanos tomarem banho ao ar livre. Era um momento de diversão. Eles ficavam em praça pública, tomando banho, se refrescando, exercendo um momento de lazer. Basicamente, eram os mais letrados, os homens que tinham este direito a exercer o banho público. A questão de higiene aqui não é debatida. Era um outro estilo de vida que a gente não pode comparar com a questão de higiene de hoje. Quando se fala em banho público, até as necessidades fisiológicas, às vezes, eram realizadas em público, em praça pública. Era um outro estilo de vida de 3.000 anos atrás, que é um pouco diferente da nossa. Outro momento de urbanização, a construção dos anfiteatros. Aqui está um coliseu que talvez seja o anfiteatro romano mais famoso. Existiram vários. Qual era a função desse anfiteatro? Promover jogos, promover diversão à população. Os romanos perceberam que a melhor forma de controlar a população, evitar que ela se revolte, que ela se rebele, é dar a essa população diversão e comida. É uma teoria chamada do pão e circo, que era muito utilizada. É utilizada por governantes até hoje de uma forma diferente, mas é utilizada. Quer conter a raiva, a ira de uma população, a ira de uma massa popular muito grande, dê diversão a ela. No Coliseu, este Coliseu principalmente, aqui existiam batalhas de gladiadores, pessoas eram jogadas aos leões para a pura diversão da sociedade romana. Enquanto estavam se divertindo, estes romanos, esta sociedade, ela não questionaria as ações desses governantes, que por muitas vezes não eram as ações que essa própria população desejava para si. Essa atitude de pão e circo, ela é utilizada pelos governos atuais. Basta você pensar que sempre que existe uma vontade de um povo reclamar de alguma situação do governo, esses governos, seja do mundo inteiro, principalmente do mundo ocidental, vai promover alguma festa, vai promover um momento de recreação, algum show para acalmar os ânimos desta população. Outro exemplo de urbanização, as estradas romanas pavimentadas. Para que serviam? A força de domínio romano estava no deslocamento do seu exército. Andavam milhares e milhares de quilômetros para dominar e conquistar outros povos. Pavimentar, arrumar esta estrada era essencial para esse deslocamento. Então, criaram-se quilômetros e quilômetros de estradas pavimentadas saindo de Roma em todas as direções. Algumas dessas estradas existem, como exemplo, até os dias de hoje. Você vai ter estradas na Europa que são utilizadas e elas foram construídas desde o Império Romano. Então, as obras de infraestrutura promovidas pelos romanos se tornaram a base de infraestruturas do mundo ocidental inteiro. Quais são os principais imperadores? Ocorreram dezenas de imperadores, existiram dezenas de imperadores. Alguns se destacaram mais que os outros. Por exemplo, Otávio Augusto é o primeiro. Calígula, o imperador mais controverso da sociedade romana. Ele detinha algumas questões consideradas imorais dentro do próprio governo. Outro era Nero. Nero é responsável por um grande incêndio de Roma e pela perseguição
ao cristianismo na sociedade romana. Ele queimou em praça pública vários cristãos e falavam que estavam queimando esses cristãos para promover uma iluminação melhor em seu jardim. Vespasiano e Tito, estes dois imperadores, construíram o Coliseu. Trajano, foi no governo de Trajano, o imperador Trajano, que Roma conseguiu a sua extensão máxima. Ele não cresceu mais desde o governo de Trajano. O que veio depois dele é o imperador Adriano, que delimitou as fronteiras do império. Ele decretou: o império não vai crescer mais a partir de agora. Lá na Inglaterra, a atual Inglaterra, tem um muro chamado as Muralhas de Adriano, onde ele delimitou o limite do Império Romano naquela região. Marco Aurélio, quando começa a crise do grande Império Romano, é durante o governo de Marco Aurélio. Constantino, ele é famoso porque ele decretou que o cristianismo poderia ser legalizado. Ele é o primeiro imperador romano a se converter cristão. Teodósio torna o cristianismo a religião oficial do império. E Rômulo Augusto, o último imperador romano do Ocidente, porque existiram a partir do momento dois impérios romanos, um do Ocidente, outro do Oriente. A expansão do império, como eu disse anteriormente, ela chega ao máximo no Império de Trajano. Vocês podem ver aqui no mapa que vai desde a região da Inglaterra, domina toda a região do Mar Mediterrâneo e o Oriente Médio. Qual a importância de dominar a região do Mar Mediterrâneo? Comércio. O Mar Mediterrâneo ligava as principais rotas comerciais entre Europa, Ásia e o norte da África. Se você domina esta região, você vai dominar o comércio nessa região, você vai ter um número maior de pessoas escravizadas para o seu império. Entretanto, essa extensão tão grande, tão longínqua do Império Romano representou o princípio de uma crise, porque quanto maior a extensão territorial, mais difícil é de administrá-la. Quando não foi possível mais administrá-la, começaram a ocorrer as revoltas no Império Romano. Outro fator determinante para a própria crise, o cristianismo. Se a gente pensar, o cristianismo teria surgido há cerca de 2000 anos atrás, quando um judeu, nascido na região da Palestina, ele vai criar uma religião contrária aos preceitos de Roma. Naquele momento, aquela região fazia parte do Império Romano, ou seja, aquele judeu que vai ser convencionado chamá-lo de Jesus Cristo e que deu o início à religião cristã, era, teoricamente, um súdito de Roma. Os seguidores deste homem, os seguidores de Jesus Cristo, levaram o cristianismo para Roma. Qual a importância disso? Qual o impacto disso, do cristianismo na sociedade romana? Roma era politeísta. Os romanos deveriam, por obrigação, ter lealdade ao exército romano. Deveriam adorar os deuses romanos, inclusive o imperador romano. O dogma cristão, a ideologia cristã é: só existe um Deus e eu só posso adorar a este Deus. Quando o cristianismo cresce na sociedade romana, estes cristãos passam a questionar a posição de divindade do imperador. Eles se negam a adorar os deuses romanos, se negam a fazer parte do exército romano, o que gera uma crise política dentro do império. Qual é a primeira reação? O Império Romano decreta a ilegalidade do cristão. O cristão no Império Romano passa a ser perseguido. Ser cristão no Império Romano representa ser caçado, enviado aos leões e às vezes morto em fogueiras.
De que forma o cristianismo sobreviveu? Uma das formas de culto era realizar as suas celebrações nas catacumbas romanas, uma espécie de subterrâneo, onde as autoridades romanas não os encontravam. Como se determinava quem era cristão? Porque o cristão não poderia falar abertamente que ele era um cristão. Ele desenhava um peixe na porta, que era o símbolo do cristianismo na época, que significava: aqui tem alguém cristão, porque eu sou de Jesus Cristo, filho do Deus Salvador. Este cristianismo, ele vai conseguir perseverar dentro da sociedade romana, mesmo com anos e anos de perseguição. Durante o império de Constantino, ele supostamente teria uma visão antes de uma batalha. Neste sonho, o imperador teria avistado uma cruz nas nuvens, e um anjo teria falado para ele que se ele colocasse esta cruz como símbolo do exército dele, ele venceria a guerra. Se isso é verdade ou não, se era sonho ou não, a história não vai conseguir determinar. O fato é que ele colocou, ele venceu a batalha, e a partir daquele momento, em 313, ele se converte ao cristianismo. E ele tira o cristianismo da ilegalidade. A partir do governo dele, não era mais proibido ser cristão na sociedade romana. Em 380, Teodósio, um outro imperador, este sim, oficializa o cristianismo como religião oficial do Império Romano. A partir do governo de Teodósio, só poderia existir o cristianismo em Roma. Todas as outras divindades foram excluídas. Se percebermos, quando o Império Romano cai, a única instituição romana que sobrevive é a Igreja, que ela vai ganhar força durante a Idade Média e vai se tornar o que é atualmente a instituição política mais poderosa do mundo. Esse poder começa lá no Império Romano. Como se deu a queda? A partir do século III, Roma começa a ter uma crise administrativa, começa a faltar recurso porque ela não consegue mais expandir. Se ela não consegue mais expandir, vai diminuir a arrecadação. Sem arrecadação e sem povos conquistados, vão diminuir o número de pessoas escravizadas. O que Roma começa a fazer? Como não tem dinheiro mais para pagar o exército, ela começa a ceder postos do exército a pessoas mercenárias, consideradas pessoas bárbaras, porque as margens do Império Romano do Ocidente, que neste momento ele está dividido em dois, o Império Romano do Ocidente com sede em Ravenna, o Império Romano do Oriente com sede em Constantinopla. Nas margens desses impérios surgem povos diferentes dos romanos, que eram considerados povos bárbaros. Por que bárbaros? Simplesmente porque não falavam e não tinham a mesma cultura romana. Então, qualquer pessoa estrangeira que não tinha cultura romana eram chamados de bárbaros. Estes bárbaros começam a fazer parte da sociedade romana, do Império Romano, do Exército Romano, e vão começar a enfraquecer as instituições romanas. Para vocês terem uma ideia, os últimos 26 imperadores, 25 foram assassinados. Tá? A queda total se dá em 476, quando povos bárbaros definitivamente invadem o Império Romano e destrói o Império Romano do Ocidente. O Império Romano do Oriente, ele continua. O do Ocidente é destruído. Estes povos bárbaros vão dar origem aos povos europeus que conhecemos atualmente. Portanto, essa foi a aula de hoje. Agradeço a vocês. Estudem, lancem suas dúvidas, perguntem ao seu professor e muito obrigado.